Tá? Bem, queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a Cabocla Jurema da Praia, Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as entidades que militam na seara espiritualista, umbandista, todas as falanges de espíritos que trabalham neste chão sagrado. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de ensinamentos, de troca de sentimentos, de vibrações, de emoções, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual cada um de nós um dia chegará aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do nosso ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Pai, permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podem se sentar, obrigado. Mas, queridos irmãos, então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e eu gostaria de lembrar sempre que o Templo Estrela do Oriente, desde a sua fundação, em 2007, realiza todo o primeiro sábado de cada mês, sempre uma grande palestra, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E o dia de hoje, para nós, indiscutivelmente, é um momento muito especial, porque ainda conversávamos antes agora do trabalho, vamos dizer assim, um dos grandes objetivos da nossa casa sempre foi aproximar o saber religioso do saber científico, da medicina e de outras correntes de pensamento, porque, como falávamos com o Dr. Alessandro, com certeza o grande beneficiado é o ser humano, é a nossa comunidade, é a coletividade em geral. E o Dr. Alessandro parece que, pelo contato que nós já tivemos, parece que na verdade nós estamos apenas nos reencontrando, né? Parece que já éramos amigos de longa data. A verdade é essa, tamanha é foi a sua forma de chegar aqui e de nos tratar de forma tão fraterna, tão cordial. E desde já a gente quer agradecer não só a presença do Dr. Alessandro, como também a presença abaixo de Deus de uma pessoa que foi fundamental para a vinda do Dr. Alessandro hoje aqui, que foi a nossa querida irmã Sandra Estrela, que é a nossa trabalhadora, que todas as segundas-feiras está aqui com essa missão maravilhosa de orientar em relação à questão da dependência química. Sandra, mais uma vez, que Deus te pague essa iniciativa. Então, para a nossa felicidade, eu quero anunciar aqui, então, a presença do nosso querido Dr. Alessandro, com as salvas de palmas de vocês. Muito obrigado. Peraí que acho que eu tenho que pegar esse aparelhinho. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que tem uma delicadeza muito forte, né? É um assunto ainda muito pouco conhecido, embora seja muito vivido pela nossa sociedade, é muito pouco conhecido, especialmente pouco conhecido da maneira como nós vamos colocar. Dependência química, uso de drogas, abuso de drogas, e aí eu estou falando de álcool e drogas, álcool e outras drogas, álcool e drogas ilícitas. Quando eu falar dependência química,
eu estou me referindo a toda substância que altere o humor, a toda substância que seja capaz de provocar dor, desgraça e sofrimento dentro de uma família. Dependência química é vista ainda pela nossa sociedade como falta de caráter, falta de vergonha, falta de força de vontade, mas na verdade dependência química é doença. E é muito difícil convencer. Eu sou médico, eu trato pessoas que são portadoras de dependência química e também atendo os familiares. E esse é o primeiro ponto que é o mais difícil de esclarecer, porque as pessoas trazem seus conceitos e preconceitos sobre dependência química. Como, aliás, é comum acontecer em doença mental, as pessoas trazem conceitos e preconceitos. E, na verdade, o que a gente precisa sempre lembrar as pessoas é que é doença. E mais, no caso específico dessa doença que a gente vai falar hoje, da dependência química, nós vamos ver por que ela é uma doença física, por que ela é uma doença também mental, e mais, ela também é uma doença espiritual. E quando eu falo que ela é uma doença espiritual, nós vamos ver que eu estou falando como médico. Como médico, a gente vai afirmar que dependência química é uma doença espiritual. Vamos entender primeiro por que ela é doença. Quando as pessoas perguntam, mas não é doença nada, isso é falta de vergonha, se eu der uma coça nele, ele vai melhorar. Por que dependência química, por que a gente pode chamar de doença? A gente conhece doença, pressão alta é doença, pneumonia é doença, diabetes é doença. Tem um monte de doenças que quando a gente fala delas, a gente não discute, né? A criança está com febre, então está doente, corre e leva para o médico. Vovó está com dor de cabeça, a pressão deve estar alta, está doente, leva para o médico. Por que o dependente químico a gente não quer levar para o médico? A gente quer dar uma coça nele e mandar ele melhorar a falta de caráter dele. A Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo para cuidar de saúde no mundo inteiro, ela define dependência química como doença crônica, progressiva e de terminação fatal. Nós conhecemos algumas doenças que são assim. Pressão alta, por exemplo, ela é exatamente isso. Ela é crônica. Crônica significa que a doença não será curada. A pessoa terá que conviver com a doença para o resto da vida. Pneumonia, por exemplo, não é uma doença crônica, ela é aguda. A pessoa tem pneumonia, toma um remédio, fica curada. Passou 10 dias, 5 dias, fica curada. Gripe, às vezes não precisa nem tomar nada. Passa alguns dias de gripe, está curado. Catapora, a gente nem se preocupa. Ih, a criança está com catapora, é só esperar que passa. Essas doenças são agudas. Elas ficam um tempo com o ser humano, mas elas passam. Doenças crônicas não. Pressão alta é crônica. Minha avó tem pressão alta e ela vai precisar ir ao médico, tomar remédio e fazer uma dieta durante toda a vida dela. Quem tem diabetes tem uma doença crônica, não vai ser curada. Ela precisará ir ao médico, tomar remédios, fazer atividade física, ter cuidados com a sua doença. Os médicos persas têm uma frase que é extremamente interessante sobre doenças crônicas. E essa frase que os médicos persas falavam há muitos anos atrás diz o seguinte: se quiseres viver muito, tenha uma doença e cuida bem dela. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu achei que eu estava ouvindo errado. Como é que eu vou ter uma doença e cuidar bem dela para viver muito? A realidade é que, por exemplo, se eu tiver pressão alta e não cuidar dela, ela vai me derrubar. Eu vou ter um infarto, meu coração vai ficar grande e eu vou sofrer por causa da doença. Diabetes é a mesma coisa. Se eu descobrir que eu tenho diabetes e não cuidar direitinho, posso perder uma perna, posso ficar cego, posso ter uma doença nos rins. Agora, olha o que os persas falaram, olha o que os médicos lá do Oriente disseram, a sabedoria deles trouxe para a gente. Se eu descobrir a minha doença,
aceitar que tenho a minha doença e cuidar dela direitinho, eu vou viver em paz. Exemplo, se alguém me diz, um médico me diz, Alessandro, você tem diabetes, eu disser, sim senhor, eu aceito que tenho. Não vou comer açúcar, vou fazer minha dieta, vou fazer atividade física, vou emagrecer, vou viver muito melhor. Uma doença crônica, ela não é uma condenação, ela é uma oportunidade para que eu possa cuidar de mim um pouco melhor. Dependência química está entre essas doenças crônicas, que uma vez que o sujeito descobre, percebe, tem uma doença, sou dependente de drogas, significa que a partir desse momento ele vai precisar ser mais carinhoso com ele próprio, vai precisar ser mais cauteloso com ele próprio, ele vai ter que ficar atento. Outras pessoas talvez usem drogas e não tenham problemas, para o doente não importa. Para aquele que descobriu que é portador da dependência química, ele não pode usar, ele terá que ter cuidado. É parecido, sabe com o que é isso que eu estou falando? Alergia. Tem gente que pode comer camarão, à vontade, eu posso. Minha esposa não pode. Se a minha esposa comer camarão, ela começa a se coçar toda, a garganta dela fecha e eu tenho que correr com ela para o hospital. Ela é alérgica, ela precisa aceitar. E ela será alérgica a vida toda. É uma alergia, é uma doença crônica. Ela não pode ter contato com camarão. Como algumas pessoas também não podem ter contato com álcool e nem com outras drogas, porque senão causarão problemas para si mesmo e para sua família. Uma outra questão é que ela é uma doença progressiva. O que é uma doença progressiva? É uma doença que piora. Então, se o sujeito começa a beber ou a usar drogas e tem um determinado tipo de problema, pode contar. Se ele continuar bebendo e usando drogas, os problemas vão piorar. Ele, às vezes, tem pequenos problemas com a escola. Um jovem que está começando a usar drogas e está começando a faltar aula, não está conseguindo terminar a escola direito, não está conseguindo, fica reprovado. Pode contar. Se isso está acontecendo aos 17, 18, aos 25 ele não termina a faculdade. Aos 30 ele não consegue arrumar um emprego. Aos 40 ele continuará dependendo do pai e da mãe porque não conseguiu dar sequência à sua vida, porque a doença progrediu. Entender a dependência química como doença progressiva nos chama a atenção para um primeiro aspecto. Quem conhece um dependente químico, por favor, ajude-o a começar a se tratar o mais rápido que puder. Igual ao diabetes. Quem conhece um diabético, ajuda ele a começar a se tratar rápido, antes que ele perca a perna, antes que ele fique cego. Quem conhece um dependente químico, ajude-o a rapidamente entender que quanto mais rápido ele se tratar, menos a doença vai progredir. E como todas as outras que eu falei, diabetes, pressão alta, todas as outras doenças crônicas que eu falei, dependência química mata. Dependência química mata porque a pessoa pode morrer usando drogas. Pode morrer pelas mais variadas razões. Pode ser atropelado porque está intoxicado, pode bater de carro, no uso de álcool os acidentes de automóvel são muito comuns, pode ter uma overdose, mas ele seguramente ele terá uma morte que acontece muito antes da morte física. Ele terá uma morte espiritual. Ele se afastará dessa convivência que nós estamos tendo aqui. Ele se afastará das possibilidades de se relacionar com o mundo, com Deus, com a natureza, com a família, com tudo que ele poderia se relacionar como ser humano, ele vai parar de se relacionar e vai se relacionar só com a droga. Droga é uma amante ciumenta, seja ela qual for. Ela exige que o indivíduo seja só dela. E enquanto ele for só dela, ele não será de mais nada e nem de ninguém. Então, droga
mata. Dependência química mata. Por que eu posso dizer que é uma doença? Por que eu posso afirmar que é uma doença? Ah, doutor, eu não estou tão convencido ainda de que esse negócio é doença, não. Continuo achando que aquele filho do meu vizinho lá é mau caráter. Mau caratismo não é genético. Não tem nenhuma relação genética com mau caratismo, mas dependência química tem. Existem algumas questões na genética que não são doenças, são determinadas características. Eu, por exemplo, possivelmente não vou ficar careca. Eu já tenho uma certa idade, que eu não vou contar qual é, mas eu tenho bastante cabelo na cabeça. O meu irmão é careca. É bem mais novo do que eu e já não tem cabelo na cabeça. Isso porque nós dois somos netos de um avô careca. Ele herdou um gene, ele tem uma herança genética que faz ele perder cabelo. Eu não tenho. Essa herança eu não tenho. Então, uma característica genética que diz por que um irmão perde cabelo e o outro não. Essa característica não é uma doença. A gente não considera um problema ser careca ou deixar de ser. Isso não tem uma relação de doença. Mas outras coisas têm. Por exemplo, síndrome de Down. A gente sabe que algumas crianças não são portadoras da síndrome de Down, mas outras têm uma herança genética, acontece um problema genético e faz com que a criança desenvolva uma doença. Agora, a síndrome de Down, para citar só uma, né, é uma coisa que a gente vê. A gente olha e percebe. Tem características físicas na criança que fazem com que a gente perceba aqui tem uma doença. E o dependente químico, que não tem característica física nenhuma? Não dá para olhar. É como se fosse um monte de pessoas, todas iguais, e você não sabe o que tem por dentro da pessoa. Porque essas características genéticas vão aparecer no comportamento. Vamos entender isso melhor, para a gente sacramentar a dependência química como doença. A dependência química, ela é doença porque ela responde a tratamento médico. Ora, falta de caráter não responde. Já viu algum mau caráter responder a tratamento? Ó, seu problema é mau caratismo. Toma um comprimido, você vai ficar bem. Não existe. Não existe. Seu problema, você deve ir no banco, né? Vou te dar um comprimido, você vai lá no banco, depois de tomar o comprimido, vai pagar a sua dívida, vai deixar de ser caloteiro. Não existe. Questões morais não respondem a tratamento médico. Questões morais não respondem a tratamento psicoterápico, a tratamento com psicólogo. Dependência química responde. Dependência química tem tratamento. Como eu disse, não tem cura. É impossível curar. Mas pode tratar. Pressão alta também. Pressão alta, o doutor passa um remédio, a pessoa toma, a pressão abaixa. Às vezes até na hora. Chega na emergência, passando mal, pega o aparelhinho, mede a pressão, está alta. Bota um comprimidinho debaixo da língua. Responde. Daqui a 40 minutos está melhor? Estou melhor, então pode ir para casa. Respondeu ao remédio. Respondeu ao tratamento. Então existe tratamento médico, psicológico, instituído para a dependência química e funciona. Só o que responde a tratamento é doença. E um quesito que eu considero da máxima importância. Por que dependência química é uma doença? Que ninguém quer. Ninguém quer ser dependente químico. Ninguém quer ser hipertenso, ninguém quer ser diabético, ninguém quer ter pneumonia, ninguém quer ter nem caspa, nem piolho, nem lêndia. Que fará ser dependente químico? Ninguém quer. Ah, doutor, quer sim. O meu sobrinho, o filho do meu vizinho, ele quer usar droga. É diferente. Querer usar drogas não é querer ser dependente químico. Querer passar chapinha no cabelo não é querer que o cabelo caia queimado pela chapinha.
Querer jogar bola, jogar futebol, não é querer quebrar a perna ou levar uma contusão numa bola dividida. O sujeito queria a parte considerada boa do negócio. Quem foi usar droga estava em busca de determinados prazeres ou determinadas sensações. Jamais alguém começa a usar droga para buscar sofrimento. Exemplo claro disso é o sujeito comer uma comida salgada ou doce. Foi buscar o prazer, não ia buscar o aumento da pressão nem o aumento do açúcar no sangue. Fui lá, comi aquele pudim de leite condensado espetacular que só a minha avó faz. Que ótimo, a minha glicose foi a 650, vou para o hospital. Ele não queria ir para o hospital, ele só queria a colherada do pudim. Ninguém quer ficar doente, ninguém sente prazer no sofrimento, na desgraça e na dor. O sujeito, na verdade, queria simplesmente sentir o prazer. Dependência química é doença porque ninguém a quer, da mesma maneira como todas as outras. Isso que está aí na tela é para a gente entender um pouquinho como é que vai funcionar a nossa relação de prazer. Lembrem que eu disse para vocês que o dependente químico não quer a doença, ele quer o prazer. Ele e todos nós presentes aqui, dependentes químicos ou não. No cérebro existe o chamado circuito de recompensa. É quando a gente sente algum prazer ou alguma satisfação. Um exemplo que é fácil. Imaginem nesse momento uma comida muito, muito gostosa. Imagine cada um, por favor, aquela comida que você mais gosta, aquela que lhe dá muita satisfação em comer, mas muita mesmo. Se imagine agora chegando em casa do trabalho, cansado, abriu a porta e uma pessoa querida te apresenta esse prato de comida e fala: olha, fiz para você. Na hora a gente abre um sorriso. Quando a gente pega e dá uma garfada nessa comida, uma colherada nessa comida, sente o prazer dela, imediatamente a gente faz o quê? Nossa, tá muito gostoso. Quando isso acontece, acontece o que está na tela. Tem uma área do nosso cérebro pronta para sentir prazer. O tempo todo essa área está disposta a sentir sensações agradáveis. Elas acontecem quando a gente come, elas acontecem quando a gente vê o sorriso de uma pessoa amada, quando a gente abraça, beija uma pessoa querida, esposo, marido, filho. Ela acontece quando a gente vê um filme, uma novela, uma comédia, algo que nos dá prazer. Ela acontece quando a gente tem uma boa relação com Deus, uma boa relação espiritual. Em todo momento, o nosso cérebro está jogando aqui sensações de prazer, substâncias que nos dão prazer, e a gente faz o quê? Por causa dessas sensações, a gente as busca de novo, a gente repete. Vocês veem aí na tela que o centro de prazer, que é aqui no cantinho, quando ele é ativado, ele vai jogar para aqui para frente, para essa área aqui, ó, chama-se lobo frontal, área da fronte. Essa aqui. Essa área é a área que a gente usa para ir buscar o nosso prazer. Aqui está a área no cérebro do nosso livre-arbítrio. Eu sei que brigadeiro é muito gostoso para mim, eu gosto muito. Eu já experimentei um dia lá quando eu era criança o brigadeiro da minha avó e sei que ele me dá bastante prazer. Se eu olho ali na mesa e tem um prato de brigadeiro, imediatamente eu recebo uma ordem dizendo: vai lá, pega o brigadeiro porque ele é gostoso e pega rápido antes que todo mundo coma, para você comer logo. E lá vou eu atrás do meu brigadeiro e como. Lembrem, o cérebro dá ordem, mas aqui no lobo frontal é uma área interessante, diferente no ser humano. Porque eu posso escolher se como ou não. Quer brigadeiro? Quero. Então come. Estou de dieta. Eu posso fazer isso. Meu cachorro não pode.
O livre-arbítrio ele é dado somente ao ser humano. Só o ser humano tem essa área desenvolvida a ponto de dizer não. Meu cachorro, se eu jogar uma salsicha no chão, ele só diz não se eu treinar. Mas a natureza dele é ir comer a salsicha e pegar. Ele depende de um treinamento. Eu, como ser humano, eu tenho escolha. Essa área do prazer é diretamente ligada com a área do meu cérebro que me diz escolha sim ou escolha não. Aqueles que, como eu, gostam muito de brigadeiro, sabem como é difícil dizer não para o brigadeiro. Imagine para a droga. O que um brigadeiro pode provocar no meu cérebro nem se compara com o que a droga pode provocar. Só para vocês terem uma noção. O brigadeiro vai provocar uma quantidade de uma substância chamada dopamina, que é a substância que dá prazer. Uma das substâncias que dá prazer. Comer um brigadeiro, quem gosta aí sabe do que eu estou falando. Comer um brigadeiro, dá bastante prazer. Mas uma carreira de cocaína, por exemplo, pode estimular esse prazer acima de 1000 vezes mais. Uma experiência com crack estimula esse prazer 10.000 vezes mais. Ou seja, e olha que eu tenho dificuldade para resistir a brigadeiro, hein? Imagine cocaína, imagine crack. No Brasil a gente praticamente não tem ou tem muito pouca heroína, mas ela pode reproduzir essa experiência do brigadeiro 100.000 vezes mais forte. O ser humano pode resistir, mas entendam o tamanho da dificuldade daquele que teve experiências com drogas conseguir resistir a algo 1.000, 10.000, 100.000 vezes mais poderoso que um brigadeiro ou que a comida que cada um aí achar como melhor e mais saborosa. A genética, ela nos faz diferente. Vocês veem as espigas de milho, como é que apesar de todos serem milho, cada uma delas tem grãos diferentes das outras. E apesar das cores, não estou falando só das cores, não. Se a gente for contar cada uma das sementinhas de milho, nenhuma espiga de milho é igual à outra. Elas são únicas, como nós. Nós somos como essas espigas de milho. Apesar de sermos todos seres humanos, somos únicos e diferentes. Essa diferença começa a responder uma pergunta que um pai, a mãe, o tio de um dependente químico me faz quando traz o filho para atendimento. Mas eu bebo, e o meu filho, e bebo com tranquilidade. Aí o irmão diz, não, eu até fumo uma maconha, tomo uma cerveja e tal, mas meu irmão perde o controle. E aí a gente começa a entender que a questão não é moral, porque numa mesma família pessoas se relacionam com álcool e até com outras drogas com alguma tranquilidade. Mas tem um membro que está doente, tem um membro que dá problema, tem um membro que se tomar um copo de bebida alcoólica, passa 3, 4 noites fora de casa, não sai de dentro do botequim, arruma problema, fica dentro das comunidades, dentro das bocas de fumo, dos pontos de venda, e não consegue sair de casa. Às vezes gêmeos. Isso acontece com gêmeos. Tem a mesma estrutura, mas um usa a droga com alguma tranquilidade, não causa problema, não manifesta doença, e o outro fica totalmente fora de controle. Isso é explicado, dentre outras pessoas. Eu trouxe uma informação para vocês de uma pesquisadora, que é uma das pessoas que mais estuda a dependência química do mundo, doutora Nora Volkow. Doutora Nora Volkow faz parte do Instituto Nacional de Abuso de Droga. E ela tem uma frase interessante sobre o que nós chamamos de adictos, ou seja, as pessoas que têm dependência a drogas. Os adictos começam a procurar a droga de abuso porque ela é suficientemente poderosa para ativar o sistema de recompensa. Lembra que eu falei para vocês do sistema de recompensa? Que quando eu como um brigadeiro eu fico recompensado? Mas se tiver uma bacia de brigadeiro aqui na minha frente, eu vou comer 1, eu vou comer 2, 3, talvez 4.
5. No 6º, alguém virar para mim, come mais um. Não aguento mais, estou enjoado. Por favor, já estou satisfeito. Os senhores já devem ter visto pessoas bebendo bebida alcoólica, 1 copo, 2, 2, 3, mais um. Não, chega, amanhã eu vou trabalhar. Não, obrigado, não quero mais. Isso vale para todas as drogas. Tem indivíduos, por exemplo, que são os nossos adictos, que eles não têm esse limite. E esse limite não existe por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma sensação de saciedade. Consegue dizer, não, obrigado, não quero mais. Essas outras pessoas, os dependentes químicos, não têm essa sensação. Eles têm uma doença, elas têm uma dificuldade genética no seu centro de recompensa. Ele é defeituoso. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Pega uma criança pequena, que esteja numa praça, 6 anos, 5 anos, que esteja numa pracinha, brincando com outras crianças. Pega ela no colo, tira ela, está brincando normalmente. Pega ela no colo, tira ela do meio das outras crianças e levanta. E fica brincando com ela assim, fazendo um helicóptero, né? Você vai voar. Durante algum tempo ela vai rir bastante, vai gargalhar. Mas daqui a alguns minutos ela vai falar, chega tio, chega. E se não botar ela no chão, ela começa a chorar. A pessoa ficou ruim. O que foi feito? Ela estava tendo um prazer com aquelas crianças, você levantou ela no colo, sacudiu, esse prazer foi muito exacerbado, exagerou o prazer, e chega uma hora que ela fala, não, obrigado, já está fora do normal, já exagerou, são 100 brigadeiros, eu não aguento mais. Agora vamos fazer uma outra experiência? Imagine uma criança que está na cadeira de rodas, ela não consegue brincar com as outras. Ela fica olhando, olhinho comprido, ela não está conseguindo correr no parque com as outras. Nós chegamos para ela com um comprimido, com uma bebidinha, e diz para ela o seguinte, tome que você vai ficar legal, você vai brincar com as outras. Ela toma. De uma forma mágica, ela levanta da cadeira, começa a brincar com as outras crianças normalmente. Ela começa a brincar como se fosse uma criança qualquer. Daqui a pouco, o efeito está passando. Ela está começando a sentir que vai cair. E cai. Ela tem que voltar para a cadeira de rodas. Ela vai ficar com menos habilidade do que as outras. Você vai perguntar para ela, quer mais? Quero. Mais, e mais, e mais. O nosso dependente é como essa criança. Ele não está igual a todos que você levanta, dá demais e ele quer parar. Ele sente menos. Ele tem menos capacidade de sentir prazer. Por isso que quando a droga entra dentro dele, ele não tem sensação de saciedade. Ele tem uma sensação de que ficou igual a todo mundo. Isso traz uma questão trágica para ele, porque com o tempo, essa sensação de ficar igual a todo mundo, a droga não dá mais. E ele começa sempre a usar mais droga, ficando cada vez menos. Esse é o princípio do vício. Daí começa a dependência. Ele não diz não, porque ele vai lembrar da primeira experiência, quando ele simplesmente experimentou a droga e ela deu um clique. Ela encaixou na vida dele. Ele falou, caramba, agora eu estou igual a todo mundo. Imaginem um jovem de 12, 13, 14 anos, numa festinha. Ele é tímido, adolescente, não consegue se aproximar bem das pessoas. Obrigado. Tem a sua primeira experiência com álcool. Tomou um copinho, 2, a timidez acaba. Começa a dançar. Os rapazes mais velhos aceitam ele no grupo porque ele bebeu. Se ele der alguma sorte, ele arranja uma namoradinha ali naquele primeiro momento, pelo menos dança com uma menina. Ele sai daquela festa com uma certeza. Com álcool eu me resolvo. Na próxima que ele for, ele já chega procurando.
imediatamente para poder se transformar na pessoa que ele gostaria de ser. A doença é física, como eu disse, por causa dessas alterações. Há uma questão genética que faz a diferença entre o usuário e o dependente. Mas ela é mental porque o comportamento se torna um comportamento alterado. Esses que estão na tela são aqueles que vão ter alterações de comportamento. E quais são? A doença mental, ela tem fases. Obrigado. A doença mental, ela tem fases. A fase 1 é essa, a lua de mel. É a fase onde nós vamos abordar o dependente químico. Normalmente ele é jovem e ele não consegue perceber problemas. Está tudo bem, está tudo dando certo, ele acredita que está tudo funcionando adequadamente. É aquele jovenzinho que está bebendo e está conseguindo levar a vida. Ainda não tem grandes prejuízos na escola, não tem grandes prejuízos em casa. Quem olha é simplesmente alguém que parece que está dentro do espectro da normalidade. A lua de mel é a fase mais perigosa, porque quanto melhor ela for, é dela que o dependente químico lembra. Ela fica guardada na memória. Mesmo 20 anos depois de usar drogas, já tendo sido internado, já tendo sido preso, já tendo tido um monte de problemas com a droga, a experiência inicial da droga fica tatuada no cérebro, fica guardada e não sai. A lua de mel é uma fase que leva o indivíduo, quando se recorda dela, à recaída, porque são as situações de prazer absolutamente sensacionais, grandiosas, que a droga traz para ele. Essa fase vai para uma fase 2, ela evolui, lembra que eu falei que a doença é progressiva? Ela vai para uma fase 2, chamada limiar da doença. Ele ainda não está tendo grandes prejuízos, mas já está tendo bastante prejuízo. O pessoal do bairro já sabe, o pessoal do prédio que ele mora já sabe, o pessoal da rua dele já sabe. A mãe, a esposa, seja quem for que conviva mais perto, ela tem certeza que a coisa não está funcionando bem. Há um sofrimento. Há coisas que acontecem na casa desse indivíduo que não acontecem na casa das pessoas que são da mesma idade ou que têm o mesmo estilo de vida dele. O filho da vizinha nunca roubou a mãe, esse já roubou. Já sumiu um DVD, já tirou um dinheiro da carteira, a relação já está uma relação de conflito muito forte, ele está na boca da desgraça. Ainda não aconteceu uma coisa muito horrível, mas ele está na boca de um sofrimento muito grande. A terceira fase é a final, é o fundo de poço. Aqui, o indivíduo precisa tomar consciência de que ele está nessa situação. Porque se não tomar, é daí para a morte. O fundo de poço só tem validade quando o indivíduo se percebe no fundo de poço. A gente às vezes já está vendo ele muito antes no fundo de poço, mas ele precisa fazer algum esforço para sair, ou se não conseguir fazer, a gente tem que ajudá-lo a fazer, porque daí certamente ele não sobreviverá. É a fase onde ele já está envolvidíssimo dentro do sistema da droga, ele já mudou. A principal questão do centro do fundo de poço é uma mudança de valores. Imagine alguém que jamais pensaria na adolescência em sequer encostar um dedo numa mãe, e quando entra na fase do fundo de poço, para poder ter dinheiro para droga, bate na mãe com alguma tranquilidade. Imagine alguém que tem uma formação cuidadosa, um amor, um carinho, e esse alguém está envolvido já profundamente dentro da marginalidade. Não diretamente como marginal, mas envolvido dentro do sistema da marginalidade. Frequenta mais locais de uso de droga do que a própria casa. Não consegue perceber o tamanho do sofrimento que está tendo e que está causando. Já é um indivíduo nessa fase que a sociedade não conta com ele. E a terceira é onde fica exatamente a posição da medicina nisso. A posição da religião é muito clara, depende só de qual tradição religiosa você tenha. Você explica.
né, doença espiritual, dependendo de onde, da forma como eu vou entender isso, se explica. Mas e do ponto de vista médico, né, do ponto de vista científico? Ainda há uma percepção equivocada de que médico não fala de doença espiritual, de que não fala de religiosidade, que não fala de espiritualidade, e isso já há muitos anos não é mais verdade. Para nós, como eu disse no começo, para nós médicos, como eu disse no começo, a doença é física, conforme eu mostrei, a doença é mental e ela também é espiritual. Mas o que é isso dentro da leitura médica? Qual é o nosso conceito de doença espiritual? Espiritualidade para a medicina é uma busca pessoal pela compreensão das questões da vida, de seu significado e da relação com o sagrado e com o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidade. Ou seja, para nós, espiritualidade é uma busca de valores. É como é que o indivíduo se relaciona com a sua própria vida. Isso pode acontecer dentro de uma comunidade religiosa ou não pode. Não faz para o médico, isso não faz diferença. O que faz diferença para o médico é como é que o indivíduo está se relacionando com aquilo que ele considera adequado em si, no resto do mundo e com o sagrado dele. Esse é o conceito. Dentro desse conceito, a gente precisa olhar a dependência química e ver se isso funciona. O dependente químico se relaciona bem consigo mesmo? O dependente químico se relaciona bem com tudo que está ao seu redor? Tudo é tudo. Tudo é a mesa, as pessoas, a cadeira, o vizinho, tudo. É o universo todo ao redor dele. E o dependente químico tem uma relação com aquilo que ele considera sagrado? O que um ser humano considera sagrado pode ser diferente do que o outro ser humano considera sagrado. Mas o que aquele ser humano que está usando drogas considera sagrado, o que ele considera profundo, ele está se relacionando bem? O uso de drogas permite essa relação? Vamos ver. Para começar, tirando aquela dúvida, né, de se médico fala de espiritualidade. Os serviços que aí estão são alguns dos serviços no mundo que estudam espiritualidade. A Universidade George Washington e a de Duke foi a primeira, a ter um centro de pesquisa em espiritualidade e saúde. A Escola Médica de Harvard, né, existem vários cursos destinados a entender as relações entre a medicina e a religião. A Johns Hopkins, né, oferece cursos sobre espiritualidade e saúde. Na Europa, se não me engano, é o Real Colégio de Psiquiatria, o colégio inglês, o colégio real, né, que pesquisa as interferências espirituais na saúde mental. No Brasil é o NUPES, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, inclusive um dos professores do NUPES é hoje o presidente da área de espiritualidade, melhor dizendo, o diretor para assuntos espirituais da Federação Mundial de Psiquiatria. Então, hoje, a medicina estuda a espiritualidade da mesma maneira que há séculos atrás estudava osso, coração, estômago e intestino. Por quê? Porque faz parte do humano. Os estudos variam nas suas formas, mas a espiritualidade é assunto médico também, porque é assunto do ser humano. Se tem doença espiritual, eu preciso saber o que é saúde espiritual. Qual é o nosso conceito de saúde espiritual? Aquilo que eu falei para vocês. Uma relação equilibrada, adequada, em equilíbrio, do indivíduo com ele próprio, com tudo que está à volta dele e com aquilo que ele considera sagrado. Se saiu disso, e aí eu gostaria que os senhores parassem, dessem uma lida e olhassem de fato o que está escrito aí, percebessem se cada um de nós aqui presente de fato está com a sua saúde espiritual em dia. Eu estou equilibrado comigo mesmo? Eu estou equilibrado com tudo que está à minha volta, minha mãe, meu pai, minha mulher, meu cachorro, meu papagaio, está todo mundo, eu estou equilibrado com tudo?
E com aquilo que eu considero sagrado, eu estou realmente em equilíbrio. Saúde espiritual parece muito mais simples, né, de se obter ou de se ter, mas na verdade é muito extremamente complexo. A gente está gozando de total saúde espiritual. Como é complexo também estar gozando de total saúde física, né? Eu estou totalmente bem, não tenho uma unha encravada, não tenho uma hérnia de disco, não tem nada acontecendo comigo, ou existe algo em mim que eu preciso melhorar? E aí, dependentes químicos ou não, familiares de dependentes químicos ou não, a gente se pergunta quando fala em saúde espiritual, o que é que eu posso fazer para equilibrar a minha saúde espiritual? Essa é uma cena onde a gente fotografou, né, foi fotografada numa Cracolândia, né, num local de uso de drogas, e aí se pergunta, né, se há saúde espiritual nisso que está acontecendo aí. Não há nem física, né? Se não é lugar de tomar banho, não é a melhor forma adequada de se relacionar consigo mesmo e com o seu corpo. Imagine saúde espiritual. Imagine o que é necessário para fazer com que esse indivíduo atinja em plenitude a sua saúde espiritual. O que a gente pode fazer então? O problema está aí. O que a gente pode fazer? Qual o tamanho da nossa responsabilidade, das nossas capacidades para ajudar nesse momento delicado da vida de uma pessoa? Como é que se trata? Lembra que eu falei? É doença. E se é doença, tem tratamento. A Universidade de Harvard, né, o serviço que a gente acompanha, ela entende que o tratamento deve oferecer médico psiquiatra especializado em dependência química. Essa pessoa tem direito a ser examinada e a saber, inclusive, se além da dependência química, ela porta uma outra doença mental. Uma das coisas importantes da gente entender, é que muitos indivíduos tentam parar de usar droga, mas não conseguem. Por quê? Porque tem uma outra doença mental que nós chamamos de comorbidade, um outro problema de saúde mental que está acompanhando o seu uso de drogas. Ele tenta parar de usar droga e não consegue porque o seu problema de saúde mental aparece quando a droga sai. Alcoólicos, por exemplo, muitas vezes têm depressão. E aí quando tira a bebida, a depressão aparece. Se ele não for tratado, ele volta a beber. Pessoas com transtorno bipolar encontram um conforto muito grande no uso de cocaína. Quando a cocaína sai, o transtorno bipolar volta, ele vai procurar aquilo que ele já conhecia, que é a cocaína. 87% dos dependentes químicos têm uma comorbidade, ou seja, 87% têm uma outra doença. Algumas pessoas falam hoje em 92% dos trabalhos mais novos, ou seja, quase todo mundo que tem problema com droga precisa de um tratamento psiquiátrico também para uma outra doença. Psicólogo que domine técnicas cognitivo-comportamentais e motivacionais, pessoas que saibam ajudar nesse sentido. Frequência de grupos de mútua ajuda, com enfoque em 12 passos, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e para os familiares, o Al-Anon e o Nar-Anon, é hoje reconhecida como a melhor prevenção de recaída. Grupos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos são considerados, do ponto de vista médico, como os melhores lugares para evitar uma recaída. E as recaídas são extremamente frequentes. Quem sai de uma internação recai em 97% das vezes, nos primeiros 3 meses. Né? E a frequência ao AA e ao NA diminui isso sensivelmente, às vezes perde 25%. Então, frequentar esses grupos é fundamental. Terapia familiar, o dependente químico volta para casa ou começa a se relacionar com a família e a família às vezes não tem o menor conhecimento de como é que se faz para se relacionar com esse dependente químico. A família provoca com muita frequência a recaída ou o retorno do indivíduo à droga, obviamente sem querer. Provoca porque não sabe lidar com a situação. Então, o familiar tem que ser treinado. O quinto, faltou um, são 6, eu esqueci de um.
O quinto quesito é atividade física. Tá? A atividade física, a prática desportiva é considerada fundamental para ajudar a aliviar a fissura, aliviar o desejo do uso de droga. O sexto, né, esse sim, é o aconselhamento e o acompanhamento religioso. A melhor escola de medicina do mundo, que é a Escola Médica da Universidade de Harvard, ela compreende que é fundamental para o tratamento de dependência química que o indivíduo frequente a sua religião. Então, aqueles que acham que ainda não chegou a era da aliança da ciência e da religião, da aliança com a ciência e com a fé, essa aliança chegou. Quem ainda não percebe, se esteja do lado da ciência ou do lado da fé, se é que existe um lado, mas quem está, né, numa dicotomia entre qualquer desses dois lados e não percebe isso, não está de acordo com o que há de mais avançado no conhecimento técnico atualmente. A medicina compreende a religião como tratamento. Vamos entender por quê. A Associação Psiquiátrica Americana diz o que eu vou dizer agora. Crenças religiosas e espirituais podem ser importantes fontes de esperança e significado. Claro? Imagina um indivíduo vindo do uso de droga e começando a participar de um local onde existe uma filosofia religiosa, uma filosofia de vida, uma filosofia espiritual, onde ele perceba que as coisas vão dar certo, podem dar certo, que a possibilidade de mudança existe. Isso faz toda a diferença. O programa de 12 Passos, aí falando do AA, né, e do NA, tem uma dimensão espiritual importante para o tratamento. São trabalhados lá os chamados princípios espirituais. Honestidade, mente aberta, boa vontade, tudo aquilo que o indivíduo até teve contato quando era uma criança, um adolescente, mas que no uso de droga ele foi perdendo completamente. Então esses valores, esses princípios espirituais é que fazem a diferença na reabilitação, na recuperação de uma pessoa. As comunidades religiosas e espirituais facilitam a reintegração social e oferecem estabilidade, inspiração e apoio prático para os membros mentalmente doentes. Dependentes de drogas, às vezes se sentem completamente fora da sociedade, têm uma baixa autoestima muito grande e se sentem incapazes de fazer parte de algo. A oportunidade de abrir uma porta, de varrer um chão, de lavar um banheiro, de ser acolhido dentro da comunidade, como membro da comunidade, como parte do grupo, né, demonstrar para ele que aqui você faz parte, aqui o teu passado não importa, o que importa é o que você vai fazer hoje com a tua vida, né? Isso faz isso dá a ele uma sensação de pertencimento. Quem começa, lembra do exemplo que eu dei do menino, de poucos anos, que começou a beber para poder namorar e se relacionar. Ele não se sentia pertencendo a nada. Quando ele entra dentro de uma comunidade religiosa agora, né, se recuperando depois do uso de drogas, ele passa a pertencer sem precisar ingerir álcool, ingerir outras drogas. O inverso disso é verdadeiro também. Qual é o inverso disso? É aquela criança que nunca experimentou droga, mas que tem um contato com uma comunidade religiosa, um contato desde criança com regras e valores, com limites, e se sente fazendo parte o tempo todo. Uma vez que consiga, a chance de entrar em contato com drogas é muito menor. 70% das crianças que tiveram acompanhamento religioso, 74%, desde o jardim da infância até o 2º grau, 54% dessas crianças não se envolveram com drogas, prisões, abortos, sexo antes do casamento e evasão escolar. Então vejam a importância que uma comunidade de fé pode ter na vida do ser humano, tanto para aquele que precisa se reabilitar, quanto para aquele que não tem que não precisa entrar em contato com o uso de drogas. Eu estou encerrando, né, deixando para vocês uma mensagem da psicografia, uma mensagem de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los.
Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que disciplina antecede a espontaneidade. Eu lembro com isso que só o ser humano tem lobo frontal desenvolvido, ou seja, nós podemos dizer sim ou podemos dizer não. Muito obrigado. Maravilha, né, gente? Muito bom mesmo. E isso que o doutor Alessandro nos traz deixa a gente cada vez mais feliz, né? Principalmente dessa aliança da ciência com a religião, né? Isso é verdadeiramente um ponto maravilhoso, o reconhecimento do trabalho que é desenvolvido em todas as comunidades de fé, na verdade, visando o bem do ser humano. Gente, nós vamos rapidamente para um intervalo e nós combinamos com o doutor Alessandro que a gente, em 15 minutinhos, a gente volta com a segunda parte. Aí nós vamos fazer as perguntas que a gente quiser a ele, vamos fazer esse bate-bola aí para ficar legal, tá bom? Já já a gente volta, até já. A palestra do nosso querido irmão doutor Alessandro. E, doutor Alessandro, por favor, eu acho que a gente vai iniciar então com... Alguém já tem alguma pergunta formulada para ele? Ou eu dou um pontapé inicial, que eu tenho várias. Doutor Alessandro, assim como um médico psiquiatra, nós aqui nos consideramos médicos da alma, né? Da alma humana, né? E a gente vai lidando com inúmeros casos dia a dia, e a gente queria perguntar ao senhor, muitas vezes dentro da nossa caminhada, a gente considera isso uma força espiritual que tanto de um lado nos eleva e nos impulsiona para continuarmos a nossa missão, mas existe um momento que vem o lado humano dentro de nós e que muitas vezes a gente fica assim um pouquinho para baixo, muitas vezes pensando até em desistir, porque acha que muitas vezes todo o nosso trabalho não tem valido a pena. Eu queria ver contigo uma coisa, o que o médico psiquiatra numa hora dessa, que ele também deve ter esse sentimento, acredito eu, né? O que ele numa hora dessa ele faz? Quando você fala assim do desejo de desistir, como sendo o lado humano, é exatamente o inverso. O humano foi feito para dar certo. Acreditar no ser humano, entendendo que não há saída a não ser evoluir, não há saída a não ser funcionar. E com as situações quando vêm abalando, até porque mexem com o emocional da gente, o contra-efeito a essa tristeza, a essa dor, é a gratidão. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quando estão abalados, né, e se percebem tristes ou com vontade de desistir, normalmente a gente tem vontade de desistir porque está olhando assim, isso que eu quero não vai dar certo, isso que eu quero eu não estou conseguindo, eu estou tentando e não estou funcionando. É a angústia de querer algo. Então faça o inverso, faça uma lista de gratidão. Avalie e escreva o que você já tem. O que você já conquistou na vida? E isso aí inclui saúde, inclui todo o conhecimento que você já adquiriu, toda a sua estrada. Olha o que aconteceu desde a barriga da mamãe até agora. Ao invés de pensar no que você ainda não tem, agradeça pelo que você já tem. Aí fica fácil, aí o sujeito começa a perceber o quanto realmente ele foi feito para brilhar. Porque se da barriga da mamãe até aqui ele já conquistou essa lista, que se for feita direitinho, a nossa lista de gratidão ela é imensa, ele consegue perceber facilmente que aí onde ele ainda não chegou é simplesmente questão de tempo. Aliás, você estava falando aqui, eu escutando aqui
o bate-papo com um dos nossos irmãos, você falou que tem uma teoria de que o ser humano foi feito para brilhar. Como é que é isso? Abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, né? Acredita que a pessoa ela é feita para o sucesso. Ao invés de achar que ele tem algumas outras abordagens, tem que o ser humano tem um sofrimento, uma neurose, é uma experiência que deu errado, né? Essa abordagem não, é na verdade o que a gente usa com dependente químico. Quando eu olho uma pessoa, e falando do dependente químico, mas de qualquer outra, mas no meu caso específico, eu olho um dependente químico em sofrimento, recaindo várias vezes, se internando 6, 8, 10 vezes, disfuncional, ou um paciente qualquer com transtorno de saúde mental e a coisa não está funcionando, eu preciso ter certeza que eu trabalho com o melhor material do mundo, que é o material humano, um material feito para dar certo. A pessoa vai funcionar, não tem jeito, ela vai brilhar. Lamentavelmente não vai brilhar de acordo com o meu ego, né, com a minha vontade. Eu sou o médico daquela pessoa, eu queria colocar a mão naquela pessoa, que ela ficasse curada, se modificasse totalmente. Isso não vai acontecer. Ela tem o tempo dela. Eu só preciso ter humildade. No caso específico, o que é humildade? É saber o meu real tamanho. Saber que não vai ser na minha hora. E gratidão por estar fazendo aquele trabalho, por estar ali do lado daquela pessoa, ajudando ela a crescer. Isso vale para o que eu faço com o outro. E, obviamente, não há teoria que funcione se eu não usá-la para mim mesmo. Né? Nos problemas pessoais do dia a dia, eu tenho que saber que vai dar certo. Apesar de parecer, né, que as paredes estão se fechando, que as vielas estão afundando, essa é uma energia mental que eu não posso entrar. Uma frequência mental que eu não posso entrar. Entrar na frequência de já era, deu errado. Já era, eu vou catastrofizar, eu vou achar que tudo vai dar muito errado. É o inverso. O ser humano foi feito para dar certo. Sempre. Maravilha. Perguntas da plateia? Perguntas? Opa! A irmã ali levantou, já vou aqui, Sandra, um minuto só. A irmã levantou aqui primeiro. Diga, minha irmã, dá o seu nome lá para o doutor. Boa tarde, meu nome é Cláudia e eu cheguei já 25 minutos depois da palestra. Mas eu peguei uma parte em que o senhor falou que o adicto ele tem uma deficiência mental em que ele não consegue sentir prazer, não é mais ou menos isso, né? E aí eu pergunto, quando as pessoas elas conseguem a cura, sejam do alcoolismo ou da droga, o que acontece? Existiu ali então... cicatrizou aquela partezinha, como é que a gente pode explicar isso? Como é que a ciência explica isso? Não tem cura. Dependência química não tem cura. Ela tem controle. Por que não tem cura? Imagine, por exemplo, um diabético curado. Diabético é aquela pessoa que não pode comer açúcar, ele não pode comer doces, senão a glicose dele sobe. Cura para esse diabético seria poder pegar uma colher, comer um pudim e a glicose dele não subir. Isso não existe, a medicina não o conhece. Cura para o dependente químico seria transformar o indivíduo que hoje é completamente descontrolado, é completamente compulsivo quando entra em contato com droga, com o indivíduo usuário recreativo. Imagine, por exemplo, um alcoólico curado. Alcoólico curado é aquele sujeito que poderia tomar apenas um copinho e largar o resto e não entrar em compulsão. Isso não existe. Existe controle, né? Então a medicina não fala em cura, mas sim em controle em doença estacionária. O centro de prazer e recompensa, ele não muda justamente por isso. Porque se o sujeito voltar, fica 10 anos sem beber, volta a ter contato com álcool, ele vai repetir os mesmos comportamentos. Será tão grave quanto lá no começo. Né? Dependente químico, tratamento de dependente químico, vale a seguinte história. Batata vira purê de batata. Purê de batata não volta a ser batata. Tá certo? Não, uma vez amassou a batata, já era. Então, a questão do tratamento está no indivíduo não buscar de novo a substância e procurar preencher a sua vida com outros valores que o coloquem à frente de buscar a recuperação. Entendendo o seguinte, qual é a regra para o indivíduo, ou a melhor regra,
o indivíduo entrar em recuperação. Jamais o dependente químico pode tentar se convencer de que droga é ruim. O álcool é mal, é ruim, eu peguei nojo de droga. Isso é uma falácia. O cérebro dele tem a memória de que aquilo é maravilhoso. Eu costumo dizer que droga é melhor que mãe, porque o indivíduo fica 4, 5 dias fora de casa, está vivendo dentro de uma cracolândia, fica dentro de um botequim e deixa a mãe em casa. Deixa a mãe, a esposa. Então há algo lá que dá um prazer muito forte quando a droga aparece. Ele não pode pensar que a droga é ruim. Ele tem que saber que a droga é tão poderosa na vida dele que ele é incapaz de controlar. Ou seja, a droga é tão fantástica, tão sensacional, que ele corre o risco de ficar longe da mãe dele. Então, em função dessa consequência, ele não usa. Meu Deus, não posso usar porque senão vou largar até minha mãe, meus filhos, meu trabalho. Ele não pode achar que domina. Ele tem que se, como eu disse ainda há pouco, ele tem que se humildar, saber qual é o real tamanho dele. Só um minutinho que tem pessoas em casa assistindo. Só complementar. Esse seu relato, ele me remete a uma fala de uma paciente, porque eu sou profissional da área de saúde, eu sou assistente social e trabalho em Caxias, no Centro Municipal de Saúde. E a gente fazia o grupo com tabagismo. E a fala de uma paciente era exatamente essa. Ela já não tinha mais um braço, que foi amputado, e ela dizia do prazer imenso que ela tinha de fumar. É muito bom, é maravilhoso, né? Agora, a perda, talvez, né, daquele membro, ou outras coisas mais, né, outras perdas que ela, no caso, refletiu, né? Talvez fizesse ela parar, mas ela dizia que tinha um imenso prazer em fumar e que era muito bom. Por isso que o que o senhor falou aí eu quis complementar, porque realmente é isso, né? Evoluir não está em se tornar uma pessoa melhor. Evoluir está em dominar a pessoa que você é. Né? Aí, naturalmente, você se torna uma pessoa melhor. A questão não é ir atrás do sucesso, é fugir do fracasso. Qual o fracasso dependente químico? Usar droga. Se ele fugir do uso de drogas, aqui é o fracasso, aqui é o sucesso. Então basta ele fugir do fracasso. Quanto mais o sujeito tenta perseguir o sucesso, mais angústia ele vai criar. Então, na verdade, é só descobrir quais são os seus fracassos e fugir. Essa senhora, se ela conseguir fugir do fracasso dela, que é a paixão dela pelo cigarro, naturalmente ela não fuma. Né? Essa é um caminho de evolução um pouco mais saudável, do que ao invés de eu querer ser uma pessoa melhor, basta eu ver quem é que eu sou aqui, me olhar, me examinar. Eu conheço-te a ti mesmo. Né? Se eu me conhecer, me examinar e ver quais são os meus fracassos, as minhas angústias, e não praticá-los, né? A gente falou ali do programa de 12 Passos e tem uma questão interessante nisso. A questão não é eu deixar de ser quem eu sou. A questão é eu não fazer as práticas que me levam a ser quem eu sou. Se eu não praticar, um dia eu olho para mim e falo, nem quero mais. Né? Imagina, ela só vai parar de fumar se ela ficar sem fumar. E um belo dia ela deixa de gostar. Sabe Deus quando, mas um dia ela deixa. Entendeu? Um dia ela chega no que a gente chama lá no programa dos 12 Passos de 7º passo. Um dia acorda e acabou, sumiu, desapareceu. Ou não. Ou você vai viver a tua vida toda dizendo não para aquele teu fracasso, né? Como algumas pessoas chamam, para aquele teu espinho na carne, que é necessário que esteja ali para que você continue evoluindo. A dependência química, se olhar de uma forma assim, um pouco mais, com o coração bem aberto, ela é uma enorme dádiva. Por quê? Tem gente que pode usar álcool, usar droga numa boa, mas tem um grupo que não pode. Esses caras que não podem usar mesmo. E vão ter que se vigiar o tempo todo. Se conseguirem olhar para esse fracasso, aceitar com humildade que não pode não usar, essas pessoas não têm saída, elas vão evoluir. Não tem jeito. Nossa irmã Sandra Estrela. Doutor Alessandro, a doença, ela atinge a família também. Então, os familiares ficam muito adoecidos, até pelo excesso de preocupação, enfim, e adquire a doença da codependência. Queria saber do senhor quais são as complicações da codependência e como a psiquiatria pode ajudar. Complicações da codependência vêm da tentativa de
controle de uma situação incontrolável. Controle requer o sujeito querer colocar a mão tanto no passado quanto colocar a mão no futuro. Ou seja, no passado, depressão. Ó dia, ó azar, por que minha vida é assim? Por que o meu filho está dependente? Por que na casa da vizinha não tem dependente, na minha tem? E isso não melhora. E fica ressentindo, vem de sentir de novo todas as mágoas que tem com a pessoa que está envolvida na dependência química. E da tentativa de controlar o futuro, que é a ansiedade. O sujeito fica, como é que vai ser? Onde é que ele está? Saiu de casa, não voltou. Que horas que ele foi? Não vai trabalhar hoje? Vai trabalhar? Está dormindo demais? Não está? Querer sofrer pelo que aconteceu e ressentir e sentir, né, desejo de tomar conta daquilo que não acontece ainda. A cada dia basta o seu mal. Os programas de 12 Passos chamam isso só por hoje. Vive um dia de cada vez. Você não pode fazer aquilo que não está no teu controle. Quando entra nessas doenças, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, a psiquiatria trata. Todo familiar é orientado a ter tratamento, a buscar apoio psicológico, apoio médico quando precisa, apoio psicológico quando necessário. Grupos de mútua ajuda, conforme eu citei ali, o Al-Anon, o Nar-Anon, que são grupos para tratamento de familiares, para os familiares se sentirem acolhidos. Lembra, em grupo fica mais fácil. Quando você está dentro do seu prédio, olha do seu apartamento, vê que tem 10 apartamentos no seu andar e ninguém vive o que você vive, os filhos das outras mães vão estudar, os maridos das outras esposas vão trabalhar, e ninguém está vivendo aquela situação, é uma sensação de solidão e isolamento muito forte. Quando você vai para um grupo onde tem 5, 8, 10 pessoas contando a mesma história, a sensação de alívio é muito grande porque ocorre identificação. O nosso irmão Vinícius Frei quer fazer uma pergunta ao doutor Alessandro. Boa tarde, doutor. Eu queria saber quais são as principais diferenças, se é que elas existem, né, entre o usuário recreativo e o dependente químico. E se o usuário recreativo, na verdade, ele é um dependente químico com menor potencial, assim, ou não? Aquele que exerce controle sobre o uso, ele não é considerado dependente químico? Doutor Alessandro, até eu ia fazer essa pergunta para ti também, mas eu trocando a linguagem, uma coisa mais fácil para a gente entender. Ou seja, aquela cervejinha do final de semana e tal, até que ponto a gente trata ou considera, no caso a ciência, considera essa pessoa um dependente químico ou não é isso? Existem classificações e dentro que a pessoa preenche aquelas classificações, colocam ela como dependente ou como um uso que não é dependente, um uso ocasional, né? Um abusador ou um não dependente. A gente não usa uso recreativo, né? A gente usa uso ocasional ou então um uso dependente. O que se tem de melhor para se perceber isso? Prejuízo. Quando é que eu sei que uma pessoa está com problemas com drogas? Quando ela causa prejuízos para si mesma ou para outras pessoas. Ninguém bebe para bater de carro. Ninguém bebe para bater na mulher. Ninguém vai comprar droga para ficar 3 dias no morro. Então, quando se começa a perceber que o indivíduo vem aumentando os prejuízos, e olha, aumentar não significa quantidade. Tem gente que fala assim, não, eu só bebo no final de semana. Isso não tem nada a ver com dependência. O sujeito, por exemplo, que usa droga ou bebe álcool de 30 em 30 dias, 10 em 10 dias, 40 em 40 dias, ele pode estar desenvolvendo uma compulsão periódica. O que conta é se nesses 40 em 40 dias ele vai quebrar a casa, vai estourar o cartão de crédito todo, vai faltar ao trabalho. O que conta são os prejuízos físicos, emocionais, sociais, onde ele se coloca. É bem semelhante à história da alergia, né? Tem gente que come camarão, não tem nada. Quem comeu e se coçou, precisa de tratamento. Esse cidadão que usa droga e se coça, ou seja, que tem prejuízos, sejam eles em que esfera for,
esse cidadão precisa ser avaliado para ver em que instância ele está e como é que se pode tratar ele da melhor forma. Agora, como é que a gente sabe, isso é muito importante, você perguntou, como é que a gente sabe se isso vai acontecer? Se ele está nessa fase recreativa, como o pessoal chama, ou isso é um prenúncio de uma dependência? A gente não sabe. É roleta russa. E aí, isso é importante demais. Porque quando você banaliza o uso de droga, você está dizendo que criança de 13, 14, 15 anos vai ter, como já tem, acesso à droga com muita facilidade. E se você banaliza isso, você está olhando para aquelas crianças que ainda nem tem essa área do cérebro formado, o lobo frontal, ainda não está totalmente formado, haja vista que é adolescente impulsivo, não diz não, faz qualquer coisa. Então o camaradinha que ainda não tem essa área formada, não tem a sua área de decisão formada, você já coloca ele com 13, 14, 15, 16 anos para usar álcool, para usar maconha, para ter acesso a outras drogas, é total roleta russa. Né? Você não sabe quem são as pessoas que vão desenvolver a doença. Então a gente vê as duas esferas. É necessário tratar quem precisa, mas também não deixar de falar de prevenção para quem de fato ainda vai entrar em contato com a droga. Tem pergunta mais? Vamos lá. Eu vou trazer uma do doutor Alessandro no que tange a parte espiritual. Até muito parecido com o que o senhor falou, que não existiria cura para a dependência química. A espiritualidade nos diz, com relação a isso, o seguinte. Por exemplo, que enquanto estamos encarnados, nós precisamos mudar os nossos padrões de vida, padrões morais, padrões éticos e tal, para que a gente possa, vamos dizer assim, dizer que estamos curados. Agora, esse curado, pelo que a gente entende que eles nos passam, é um curado entre aspas, realmente. Por quê? Porque é como se fosse uma doença ativa e passiva ao mesmo tempo. Que ela é passiva enquanto eu consigo dominar as minhas más inclinações. Ela fica passiva. A partir do momento que eu perco esse domínio, ela, entendendo que eu estaria curado, ela floresceria novamente. No plano astral, aquele que desencarnou com um quadro de dependência química, lá ele em cima ele não consegue, obviamente, o elemento que seria a droga. Então ele se associaria energeticamente a alguém encarnado que pudesse, então, a partir dali, vamos dizer assim, lhe prover o uso daquilo de alguma forma. Não se sabe ainda bem, mas haveria uma ligação energética. Deixa eu ver que eu estou colocando sempre no condicional a linguagem, né? Pois é. Mas, de qualquer forma, tem essa questão. Será que é mais ou menos por aí que o senhor pensa também? Como é que o senhor vê? Assim, lembra aquele conceito de saúde espiritual, né? Como é que eu vou dizer que eu tenho, né, saúde espiritual, estou totalmente saudável espiritualmente? Se eu tiver uma relação de equilíbrio comigo mesmo, com todo o universo, com tudo que está ao meu redor e com aquilo que eu considero sagrado, que são as minhas crenças e valores, principalmente meus princípios espirituais. Né? Por isso que eu chamei a atenção para que todo mundo se perguntasse, como é que está a minha saúde espiritual? Eu gritei com o meu cachorro hoje? Se gritei, está fora. Então, assim, dificilmente a gente vai encontrar uma cura da maneira, porque a palavra cura ela tem um risco, porque o sujeito acha que quem está curado pode. Né? Menino, não toma banho de chuva porque você está com gripe. Na semana seguinte, chove de novo, pode ir tomar banho de chuva porque a gripe já está curada. Então, existem doenças que o espectro de cura cabe. Cura é total ausência, está completamente fora, não tem mais nada, né, que possa ser manifestado dentro daquela doença. E com a dependência química, isso não acontece.
porque a gente não desenvolve saúde espiritual total para que se tenha uma doença espiritual totalmente extinta, totalmente fora do nosso contexto. Então, o que a gente pode fazer é controlar essa doença. E aí sim, a mudança de hábitos, a mudança de valores, o dominar a si próprio, o sujeito passar a entender que ele não vai estar vinculado àquele tipo de situação que leva ele ao uso de drogas. Isso, obviamente, vai colocar ele dentro de uma outra esfera, né? E aí as coisas mudam na vida dele. Cada dependente químico fala com muita tranquilidade sobre isso, quanto a vida mudou, não vou mais naqueles lugares, não frequento mais aquelas pessoas, hoje gosto de respeito, minha mãe sabe onde é que eu vou dormir. Toda essa mudança na vida, do ponto de vista material, ela vai se refletir, vai acontecendo em função dos valores novos que ele vai adquirindo. Existem pilares para o tratamento de dependência química, que são chamados mente aberta, boa vontade e honestidade. Mente aberta é a capacidade de ouvir o outro sem retrucar imediatamente. Boa vontade é a capacidade de não fazer a sua vontade, e sim a vontade do que é melhor, né, para o grupo. E a honestidade com o seu propósito, de se manter exatamente sendo aquilo que você se propôs. Se o sujeito quebrar alguma coisa disso, dificilmente ele vai ficar longe das drogas. O inverso, se ele estiver dentro desses valores, dificilmente ele vai se aproximar da droga. Obviamente ele vai estar lidando com energias muito mais interessantes, muito mais saudáveis do que quando estava usando droga. Agora, cura eu, né, não consigo, eu e a medicina do modo a gente não consegue compreender que vai acontecer, né, em algum momento durante a vida da pessoa algum tipo de cura. Porque se houvesse cura, não haveriam recaídas. Claro. E o curioso que o senhor estava falando, eu estava aqui também me lembrando de uma outra manifestação também da espiritualidade com relação a essa questão de cura, né? Que ela diz o seguinte, que enquanto nós estamos no plano reencarnatório, é meio que utópico a gente dizer que nós estamos curados de alguma coisa. Se a gente ainda está precisando reencarnar, é sinal de que nós não estamos verdadeiramente curados. Só depois que isso passar, essa fase, não é verdade? Alguma pergunta, gente? Bom, já que a gente está falando sobre parte espiritual, o senhor vai me permitir fazer uma pergunta até de foro íntimo, né? Porque é realmente para nós uma surpresa agradável a gente ter um médico, psiquiatra dentro de um terreiro de Umbanda, falando sobre medicina e de uma forma tão íntima com a parte espiritual. E aí eu ia lhe perguntar de que forma a parte espiritual surgiu para o senhor ao ponto de, muitas vezes, isso até auxiliar o seu trabalho, acredito eu, né? Eu preciso entender a minha pequenez perante o universo. Médico, de um modo geral, né, a nossa formação é muito pouco, pelo menos na minha época era, hoje está mudando isso, mas a nossa formação é muito pouco voltada para uma área espiritual. Muito ao contrário, a gente entrou dentro de uma faculdade de medicina, acaba aprendendo muita coisa, então você se aproxima muito de um orgulho, de uma arrogância muito grande. Isso tende a não funcionar enquanto ser humano, né? Com o tempo, quando a gente começa a se aproximar mais do que é espiritual, se aproximar mais dos valores espirituais, como esses que eu citei até agora, a realidade é que além da vida como pessoa fica melhor, né, a vida como profissional fica melhor. Quanto menos grandioso uma pessoa né, quanto menos grandioso eu fico, né, melhor pessoa eu sou. E para médico vale a mesma coisa. Quanto menos grandioso como médico se mais próximo do paciente se fica, mais próximo do sofrimento, com menos distanciamento. A medicina hoje se aproxima mais de um olhar menos distante. Então, existem correntes mais biológicas, né, que é o olhar do paciente de uma forma mais como uma doença, e existem correntes mais humanistas, que preferem olhar os pacientes mais como pessoa, e entendendo que suas doenças não são só um conglomerado de células defeituosas, não é só uma biologia mal funcionante. É, na verdade, um ser humano, né, como um todo, que está ali em sofrimento.
quando a gente se aproxima disso, a gente se aproxima também do ser humano que a gente é. Que bacana. Diga, Hugo. Boa tarde, doutor. Aproveitando o gancho aqui do Luiz, como é a ciência encara, vamos dizer assim, um dependente de usuário, ele passa por uma casa espírita e diz a ele que ele é influenciado por uma força extrafísica. E após um tratamento espiritual, ou ele pensa largar ou deixa o uso das drogas. Como é que a ciência encara essa situação? Com muita felicidade. O objetivo do médico é que a pessoa pare de usar droga. Qual é o crédito, quem é que vai ter o crédito, quem é que vai ganhar com isso, aonde foi? Eu tenho sem número de pacientes que acreditam, que se trataram comigo e que acreditam a sua parada de drogas única e exclusivamente a sua relação religiosa, ao tratamento religioso que passaram. Cabe ao médico não interferir nisso. Ao contrário, a gente na palestra falou disso, né? O médico coloca o paciente, ajuda o paciente a encontrar o seu espaço religioso para isso agregar valor ao tratamento. É uma das coisas que a gente acha importante. O que o paciente vai dizer? Onde é que foi que eu parei? Onde ele quiser. Sei lá, eu tenho paciente, por exemplo, que diz que parou nos narcóticos anônimos. Tem outros que pararam na sua religião. Né? Na verdade, o menor número que eu tenho são os que disseram que eu tive algum valor nesse negócio. As outras coisas são mais contundentes, mexem mais com ele emocionalmente. Ir aos alcoólicos anônimos, aos narcóticos anônimos, ou ir numa religião, essas coisas dão a ele uma sensação de pertencimento. E ao consultório médico não dá sensação de pertencimento nenhuma, ao contrário, ninguém gosta. Então, se o paciente disser para mim, olha, doutor, eu consegui frequentando lá a minha religião, que maravilha, o importante é que consiga. Eu faço a brincadeira, né, dizendo o seguinte, se você encontrar o seu cardiologista passeando em Petrópolis, você pega ele pelo braço, pede para alguém tirar foto e coloca no Facebook. Eu já vi várias vezes. Nunca vi ninguém tirar foto abraçado com um psiquiatra, colocar no Facebook assim, esse aqui é meu psiquiatra, especialista em dependência aqui. Não dá ibope, entendeu? Então, assim, essa questão é menor. O importante é que a pessoa saia. O importante é que a vida tenha a oportunidade de continuar florescendo. O objetivo é que a pessoa não morra. Legal. A gente costuma dizer aqui, doutor, até não só falando de dependência química, mas abrindo um pouquinho mais, por exemplo, em relação às doenças mentais, de uma forma geral, as fobias, etc. e tal, né? A gente costuma dizer que cada caso é um caso, mas que, via de regra, independentemente da gente sempre orientar a pessoa que bate dentro do terreiro de Umbanda com uma determinada patologia, que seja sempre acompanhada por um médico, seja ela qual for a especialidade, mas a gente tem a nossa visão de que o dom mediúnico, ele num determinado momento da vida da pessoa, fará com que essa pessoa, se ela não tiver não é só a informação, mas o que você falava aqui no intervalo, se a pessoa não tiver a formação, né, que é bem diferente da informação, né, ela vai ter dificuldade de lidar com isso, porque nós costumamos dizer que médiums, dons mediúnicos, sensibilidades mediúnicas, todos os seres humanos têm. O que vai diferenciar é a forma como nós lidamos com isso no dia a dia, né? Então a gente costuma dizer, por exemplo, que as casas de saúde psiquiátricas seriam depósitos de mediunidades mal resolvidas, entre aspas, né? Mas aí eu te pergunto, no teu dia a dia, com a tua experiência como médico psiquiatra, existe uma doença assim mais clássica que quando você receba o teu paciente no consultório, você diga assim, olha, esse aqui eu vou tratar, mas se ele fosse naquele terreirozinho de Umbanda lá da esquina lá, ele ia ficar nos trincos. Qual é a doença que você diria que isso normalmente é clássico e é a cara de que não é muito a tua praia, é mais um terreiro de Umbanda? Não tem muito isso não. O que acontece é assim, eu encaro toda doença
como física, mental e espiritual. Por quê? Porque o ser humano ele é físico, ele é mental, ele é espiritual. Então, assim, é muito difícil alguém adoecer só na orelha, né? Eu estou com micose na ponta da orelha. E aquilo não te incomoda quando você chega num banco ou quando vai sair com a namorada, vai ver a orelha toda cheia de micose? Então não é só a micose na ponta da orelha, é a percepção do indivíduo sobre aquilo. Então, assim, todas as doenças, é o que vale aquilo que Harvard diz. Toda doença merece o aconselhamento e acompanhamento religioso. O bacana hoje que vem crescendo dentro da relação médica com os líderes religiosos, e aí para o médico são líderes de quaisquer confissões religiosas. É bom que a gente dialogue, é bom que esses saberes, né, se intercalem, porque eu não sei como é que vai ser a interpretação do líder dentro do terreiro, ou do líder dentro do centro espírita, ou do líder dentro de uma roça de candomblé, ou de uma igreja pentecostal, católica. E para o médico em si, isto não é importante. É importante se o indivíduo se agrega ali e aquele ponto é gerador de saúde. Isso é importante porque existe, quando eu dou aula de espiritualidade, eu falo disso. Existe a prática funcional e a prática disfuncional. Você me falou aí que vocês têm uma prática que a gente considera funcional, que é, vai ao médico, faz o tratamento que a gente vai indicar aqui, que pode ser qualquer coisa, no médico não cabe intromissão nisso, mas vai também ao médico. Então, ora, aquele ser humano ganhou muito, porque a sua fé está sendo acolhida e o saber médico também está entrando na história. Uma prática disfuncional é quando o médico é execrado. Fala, não vá ao médico, fique aqui com seu câncer, senta aí e vai secando aí, porque você não precisa ir ao médico. Isso é uma prática que a gente considera disfuncional e a gente tenta reverter. Qual doença seria a principal? Tem doenças que têm mais comemorativos. O que são comemorativos? São coisas que aparecem mais, né? Dá uma impressão, né, que é uma loucura muito forte. Mas se você vai falar de influência, se eu quisesse influenciar uma pessoa, eu influenciava calado, né? Se eu quisesse influenciar alguém a ficar doente, né, influenciar espiritualmente, estou me colocando no lugar do influenciador e raciocinando, você perguntou. Tem doença que quem olha à distância, mal conhece, já percebe que há uma influência espiritual, porque parece ter. Agora, e é aquela doença em que o sujeito dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas nas surdinas do dia a dia, na calada da noite, ele tem suas práticas doentias. Uma delas que estou citando aqui, por exemplo, parafilias, zoofilia, pedofilia, por exemplo. Ninguém está vendo nada, não está aparecendo. Mas será que não há algo que precisa ser tão tratado quanto as outras que aparecem mais? E o que é maior ou o que é menor? Para nós, para o médico, né? Estou fazendo essa colocação frente à sua pergunta, mas para nós, para o médico, não cabe. O que cabe é perguntar para ele, os médicos que estudam espiritualidade, como eu e muitos outros, o que cabe para nós é o seguinte, perguntar para o paciente se ele tem uma prática religiosa, se ele tem crenças e valores espirituais, se ele está em paz com isso e se ele não está, se ele quer que a gente ajude ele a fazer as pazes. Eu ia lá no meu terreiro, mas depois que eu comecei a usar droga, eu estou há 1 ano que eu estou afastado. Quer que ligue? Quer que ele venha aqui? Quer que teu líder venha aqui te visitar? Quem que você quer que eu chame? Né? Como te falei, a gente já faz isso, já fez e faz isso com frequência, porque aquele ser humano tem que se sentir acolhido e ele tem que ter para onde retornar, porque se ele não retorna para a comunidade dele, ele vai retornar para a boca de fumo. Não tem a menor dúvida. Mas a gente não mensura nesse sentido, não. E me deixou assim bastante curioso o senhor ter dito que o senhor dá aula de espiritualidade. E fiquei preocupado até em perder o emprego aqui, hein? Né? A brincadeira não. Como é que é essa aula de espiritualidade? Conta pra gente. No curso, a gente tem um curso para formação de profissionais especializados em dependência química. Né? Então é uma aula do curso, é um curso de 1 ano. Né? A Sandra fez o curso, né? Então é um curso que dura 1 ano. Uma das aulas
é sobre espiritualidade. É um pouco do que a gente falou aqui. É para entender qual é, bem mais amplo, né? Uma aula pré-profissional mesmo, não uma palestra, mas é um pouco do que a gente explicou aqui. Como é que você vai se relacionar? O profissional, você que eu digo profissional, o terapeuta em dependência química, a pessoa que vai cuidar do dependente químico, como é que ele vai se relacionar com as individualidades? Como é que aquela pessoa que ele vai atender, aquele paciente que ele vai atender, como é que o terapeuta vai conseguir atender dentro de um contexto abordando a espiritualidade. Um grande cuidado que a gente tem é que a ciência, a teologia, cada religião tem a sua, mas a ciência da religião, as ciências da religião, elas não são teológicas, né? O que eu vou olhar para dentro da ciência é olhar com o olhar de cientista. Então não importa qual a teologia que eu sigo, importa que quando o assunto é religião, como cientista, eu tenho que olhar a experiência do outro. Então eu tenho que encaixar, enquanto cientista, eu tenho que encaixar a experiência positiva que o outro já teve na religião e que agora está usando droga, com a experiência positiva que eu quero que ele tenha mais à frente para parar de usar droga. Maravilha, maravilha. Naturalmente que a gente tem... Tem mais uma perguntinha? Vamos lá. Nós temos 5 minutinhos ainda. Eu queria aproveitar o gancho do que você... Posso lhe chamar de você, né? Por favor. Eu queria aproveitar, então, esse gancho desse curso que você está fazendo e fazer a seguinte pergunta. Você acha que esses consultórios de rua que estão nos Cracolândias da vida, eles estão preparados com profissionais para fazer essa abordagem? Até com relação a esse curso que você está ministrando? Só está perguntando se eles estão preparados para fazer abordagem em relação à espiritualidade ou preparados para abordar o usuário de crack? Nesse sentido, para fazer essa abordagem com relação à espiritualidade. Não esses profissionais. No consultório de rua, eu acredito que essa não é a tônica. O que acontece é o seguinte, a gente precisa, quando a gente vai realizar um trabalho, a gente precisa saber assim, qual é o trabalho que a gente vai fazer, focar nele. Com muito amor, pode-se chegar e tentar fazer muita coisa. Mas a gente funciona melhor se tiver amor e capacitação. Então, assim, quem vai ao consultório de rua tem um objetivo, né? O objetivo principal é tirar aquela vida da rua. O resto é resto, né? O resto ali naquele momento não importa, né? Não cabe muito ao profissional, cabe ao indivíduo que está lá trabalhando com religião. Aí vai lá, tem várias religiões que vão lá para falar de religião, é um outro assunto. Mas o profissional que quer ajudar a pessoa a sair da rua naquele momento tem que ter uma abordagem. O objetivo de quem faz consultório de rua é dar alguma assistência e tirar ele de lá e levar para o abrigo, se ele quiser, né? E o objetivo é que ele queira, né? A assistência chega de alguma forma, mas o objetivo final é tirar o cidadão de lá. E não é possivelmente a melhor abordagem naquele momento. Talvez nem tenha condição de uma abordagem nesse sentido. Então se perde. E começar a falar, e outro detalhe, a abordagem espiritual não é abordagem teológica, né? O sujeito precisa, isso a gente explica lá na aula. Quando eu ajudo o sujeito com uma abordagem espiritual, eu não falo absolutamente religião nenhuma, porque senão eu estou mexendo em conceitos que podem não ser os dele, e sim os meus. Então, para isso tem técnica, isso é feito no momento que não é ali, tá certo? Tem que tirar a vida da rua primeiro. Doutor, só para a gente fechar, naturalmente, graças ao bom Deus, né, a espiritualidade nos trouxe uma irmã como a Sandra Estrela, que todas as segundas-feiras está aqui fazendo palestras e orientando as pessoas de uma forma geral, nos trouxe o senhor e tal. Mas para os irmãos que estão aqui e outros que vão assistir a palestra depois pelo YouTube, se eu tiver um parente, um familiar, um vizinho com problemas de dependência química, nesse país que falta educação, segurança, saúde, falta ética, falta moral, falta tudo, onde eu vou levar esse doente, esse meu parente para se tratar? Ou cada caso é um caso? O poder público está, vamos dizer assim, apto de alguma forma para tratar essas pessoas? Existem tentativas do poder público, né, e algumas
muito interessante para oferecer tratamento. Existem algumas comunidades terapêuticas que o Estado fornece, o Estado tem vínculo, né, com vagas em comunidades terapêuticas, existem os CAPS-AD, do poder público ele coloca à disposição alguns setores. Se eles funcionam bem ou não, é uma discussão, né, que a gente entra o tempo todo. Se esses espaços estão prontos, estão capazes de receber o dependente químico e seus familiares. Eles existem. O que a gente faz nesse país quando é um país difícil de fazer, que é difícil de fazer coisas? A gente faz a nossa parte. Nós temos um atendimento gratuito na Barra da Tijuca, lá onde a Sandra fez o curso, na Câmara Comunitária, né, da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. O telefone é 3325-2323. As pessoas podem telefonar e perguntar sobre o atendimento gratuito a dependentes químicos e a seus familiares. E a gente procura fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que as pessoas não vão todas fazer a parte delas. Nós vamos fazendo a nossa. Por exemplo, 7 de setembro, amanhã, né? Você vê que eu estou com uma fitinha amarela aqui, ela tem um sentido, porque esse mês de setembro todo é um mês que nós chamamos de setembro amarelo, né? É um mês de prevenção ao suicídio, né? No Brasil, as taxas de suicídio vêm crescendo cada vez mais. E a maior causa de suicídios é dependência de álcool e outras drogas. 25% dos suicídios no Brasil são por isso, são os dependentes de álcool e outras drogas. Então, amanhã, no dia 7, no feriado, a gente vai lá para Copacabana, até convido a todos os presentes que quiserem estar lá. Vamos fazer uma grande aula de ginástica lá, uma ginástica dançante, uma brincadeira em Copacabana, na esquina da Avenida Atlântica, com a República do Peru, às 10 da manhã, com o único objetivo, chamar a atenção da sociedade para prevenção do suicídio, né? A gente precisa fazer aquela história do beija-flor no incêndio da floresta, né? A floresta está pegando fogo, né? Ninguém se mexe, mas o beija-flor vai lá e leva 3 gotinhas d'água, né? Uma hora alguém segue o exemplo do beija-flor. E não tenha dúvida, se hoje nós fazemos, é porque um dia a gente viu um beija-flor fazer. E mais uma perguntinha para fechar sobre o suicídio. Por que é um tabu para os meios de comunicação? A gente ouve falar sobre isso tão pouco na televisão. Se justifica, aliás, essa tese de que falando sobre isso na televisão você estaria incentivando as pessoas a se suicidarem? Como é que você vê isso? Com certeza não. Hoje, o mote da campanha, né, de Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, é exatamente falar é o melhor remédio. A gente precisa falar disso. Mas é realmente um tabu, é realmente uma dificuldade dos meios de comunicação em falar. Especialmente porque não é um assunto confortável, não é um assunto que faça as pessoas sorrirem, não é um assunto que coloque as pessoas de forma, né, não é gostoso falar disso, mas é preciso. Tem melhorado, com as campanhas que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem feito, tem melhorado muito essa, por exemplo, o Setembro Amarelo agora, né, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, nosso evento é dia 7, mas no dia 10 vão acontecer eventos a nível nacional, justamente sobre as pessoas falando disso, chamando atenção para isso. Uma vez que a gente fala, começa a chamar a atenção, uma hora o que se fala se naturaliza. E essa discussão, como hoje a discussão de droga, também já está muito mais naturalizada. Nos anos 70 ninguém falava disso. Droga, ter um espaço como esse falando de droga era uma coisa fora do normal, né? E hoje a gente tem, né, nos jornais, nas revistas, se fala. Suicídio também, a gente vai chegar lá, encarar o suicídio como uma manifestação de doença, uma realidade humana, realidade essa que a gente tem que enfrentar. E que da mesma maneira como não dá certo esconder droga para debaixo do tapete, também não dá certo esconder suicídio para debaixo do tapete. A gente precisa enfrentar. E a gente vai deixar, vamos dizer assim, mais ou menos alinhavado, né? Uma outra oportunidade de você vir falar aqui com a gente sobre a questão do suicídio, né, mãe? Já que o senhor tem essa intimidade com a parte espiritual, né, gente? Convenhamos, né? Então, vai falar sobre essa vamos dizer assim, essa convergência, né, entre a parte suicida e a parte espiritual, para que a gente possa realmente ir se prevenindo, né?
Com porque prazer. a gente não sabe do dia de amanhã, né, doutor? Com certeza, né? Claro, com prazer, uma honra. Confirmando então a passeata lá de 7 de setembro. 7 de setembro, 10 da manhã, esquina da Avenida Atlântica com Rua República do Peru, 10 horas, será uma grande aula de ginástica. Nós vamos, quem quiser, né, dançar, uma aula dançante. Quem quiser participar, não, participa. Quem não quiser, fica ali ao lado, distribuindo folhetos, chamando a atenção das pessoas, que é muito importante a gente falar de prevenção quanto ao suicídio. Maravilha. Dona Flávia, nossa dirigente espiritual. Bem, meus queridos, boa tarde a todos. O que falar, né? Eu acho que não temos mais o que falar, só agradecer. Porque eu não tive oportunidade de ficar aqui, mas o pouco que eu pude ouvir, eu percebi a importância de falarmos cada vez mais sobre esse tema tão importante. A Sandra já tem nos ajudado às segundas-feiras aqui com suas palestras, nos trazendo a realidade, nos mostrando a realidade. E o nosso irmão hoje nos permitiu também estar mais perto desta realidade e tentar olhar com mais carinho e perceber os sintomas e possivelmente todo um tratamento, um novo olhar para essa situação. Então, que você possa voltar aqui, como o Luiz Fernando falou, para que nós possamos falar sobre outros temas tão importantes como este, e que a espiritualidade possa estar cada vez mais iluminando você e a todos aqueles que estão de frente com esse trabalho tão importante e tão necessário. Que Oxalá te abençoe, muita luz, muita paz, e que você possa continuar levando no seu caminho para todos aqueles que quiserem ouvir a sua palavra, o seu conhecimento. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença. A gente entrega aqui com todo carinho um certificado para o nosso querido doutor Alessandro, dizendo que outorgamos o presente certificado a Alessandro Alves por ter sido ministrante da palestra Ciência, Religião e Drogas, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2015, Flávio e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais. Mais uma salva de palmas para o doutor Alessandro, que ele merece. Recebe também uma flor aí, como prova do nosso carinho. Opa! Ele faz agora a prece de fechamento? Maravilha, faz a prece de fechamento para a gente do trabalho. Todos de pé, por gentileza. Pai divino de amor e de misericórdia, esteja presente nesse momento entre nós. Pai, te agradeço profundamente por estar aqui, te agradeço profundamente pela presença entre os nossos irmãos. Sejam todos os guias dessa casa muito abençoados, Pai, e tragam bênçãos para todos nós. Oxalá derrame entre todos uma chuva de bênçãos, Pai, e que todos possamos seguir em paz, junto à nossa evolução, frente aos pés do Pai Maior. Assim seja. Vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente, como sempre fazemos. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor.
Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. Antes da bênção final da nossa dirigente Flávia Barros, eu gostaria de lembrar a todos os irmãos que segunda-feira, depois de amanhã, em função do feriado de 7 de setembro, a nossa gira de consulta gratuita, caritativa, na vibração dos nossos Exus e Pombagiras, vai se iniciar às 6 da tarde e não às 8, como costumamos fazer todas as semanas. E a abertura dos portões vai se dar às 5 horas da tarde. Além disso, gostaríamos também de convidar a todos, hoje, a partir de 6 horas da tarde, nós teremos hoje aqui ainda a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange dos médicos do astral, a falange do povo do Oriente. Então estão todos devidamente convidados. Vamos para a bênção final com a nossa dirigente. Que Oxalá, nosso Pai, toda a espiritualidade de luz, a cúpula espiritual desta casa, possa se fazer presente hoje e sempre, iluminando nossas mentes e nossos corações. Muito axé para todos, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Os irmãos médios que já estiverem uniformizados, por favor, nos ajudar a preparar aqui a sessão.